Fala rapaziada, beleza? Felipe Esperando aqui, um tempinho depois de gravar o último vídeo, né? Tem um tempo que eu tô sumido já do canal, mas como vocês já devem imaginar, eu gosto bastante de gravar vídeo, gosto bastante de, jogar minhas ideias aqui no YouTube, até porque é uma rede social que eu consumo muito e gosto muito de consumir também conteúdo de outras pessoas parecido com os que eu faço e gosto também de expor minha opinião, né? E nesses últimos dias aí, nesses últimos tempos, na verdade, eu ando meio sumido, né? Eu fui fazer o curso lá no Rio de Janeiro, o PQD, né? Como eu falei no último vídeo. Depois também teve uma série de outras coisas que aconteceram na minha vida e tudo mais. E hoje eu decidi fazer esse vídeo aqui porque, pô, fui fazer uma corrida e deu uma vontade de passar algumas ideias, né? Algumas coisas. Eu gosto muito de consumir conteúdo sobre concurso, né? Eu sou uma pessoa que estudo bastante para concurso. Inclusive, esse canal aqui já foi de criptomoeda, inclusive ainda, enfim, um canal de tema livre, né? Mas teve uma época que foi bem focado em cripto, teve uma outra época que eu falei de outras coisas. Porque cada hora eu tô planejando uma coisa, tô com a mente em algumas coisas, em vários projetos paralelos às vezes. E um deles que agora um projeto que eu nunca mudei, nunca tirei da minha vida foi a questão do estudo, né? O estudo, ele sempre foi muito presente na minha vida, ele mudou minha vida, né? Eu vou falar nesse vídeo aqui hoje, inclusive, sobre isso. Estudar mudou minha vida. E então, por isso eu nunca parei de pensar, pesquisar, entender um pouco mais sobre, e até mesmo gostaria de falar um pouco da experiência que eu tenho aqui e tudo mais, né? E talvez abrir esse canal para compartilhar um pouco mais sobre isso, sobre essa jornada que eu tô tendo nos estudos nesses últimos anos, né? E então, do início, né? Eu anotei alguns tópicos aqui no computador, que vez ou outra eu vou olhar aqui para ler. Mas, assim, cara, o estudo começou na minha vida muito cedo. Eu comecei a estudar para concurso, de fato, assim, ali por volta dos 14, 15 anos. O meu padrasto é da Marinha, ele é fuzileiro naval, então ele sempre me incentivou muito a fazer concurso, principalmente paramilitar, né? Fazer lá o concurso da Marinha, tanto para Colégio Naval, fazer o concurso da EPICAR, da AFA, enfim, esses concursos militares, né, que a gente pode fazer no geral. Então eu sempre meio que cresci já pensando nisso, pô, eu quero fazer essa prova, o salário é atrativo, eu consigo fazer desde novo, né? Tem provas ali que o cara consegue começar até com uns 13, 14 anos, então eu imaginava que podia ser uma forma de eu mudar a minha realidade ali, né? Que eu até então tinha, né? Eu sou de família de origem pobre, meu pai, minha mãe, enfim, tem uma condição financeira igual a maioria das pessoas aí ao redor do país, nada muito exagerado. E estudei em escola pública, tive uma época da minha vida que eu consegui estudar em escola particular, meu pai e minha mãe conseguiram me proporcionar isso, né? Meu pai e minha mãe são separados, mas meu pai paga pensão, enfim, minha mãe, né, conseguiu fazer isso, trabalhando também, junto com meu padrasto ali. Então, eu tive um período da minha vida que eu estudei em escola particular, foi a época ali mais do ensino fundamental, e todo o meu ensino médio eu fiz em escola pública lá no Rio de Janeiro. Então, eu estudei no CIEP, estudei lá no Ruth Taldo, lá no Colégio de Magé. Se tiver alguém de Magé aí, pô, um abraço, um salve aí pra você aí, cara. Pô, boa sorte na jornada. E estudei lá no Ruth Taldo, em Magé, em Andorinhas, ali. Tem gente que deve conhecer. E então, eu vim de origem pobre, humilde, e eu imaginava que o estudo, né, isso foi colocado na minha cabeça pelo meu padrasto, pela minha família também, que o estudo era a minha única saída. E até hoje eu concordo muito com isso. Tanto que até hoje uma coisa que eu busco muito é tentar vencer através do estudo. Seja ele para o concurso, seja ele através da educação financeira em alguma outra área, seja de qualquer forma que eu possa estudar, melhorar minha capacidade cognitiva para alcançar algum objetivo, né? E como eu disse, a minha jornada começou ali por volta dos 13, 14 anos, eu estava já no ensino, terminando ali o fundamental, não vou lembrar exatamente agora onde eu estava, mas eu já comecei assim, ver um conteúdo aqui, tinha a aula ali à tarde ali na escola, de manhã, e à tarde eu pesquisava uma coisinha ou outra, coisa bem de leve, né, cara? Aí a primeira vez que eu tentei fazer uma prova foi a prova do Colégio Naval, foi meu primeiro concurso, eu não vou lembrar agora exato o ano, se foi 2014, não, foi antes, acho que foi 2013, eu não me lembro mesmo. E eu fiz e tomei uma surra da prova, mas assim, muito grande. A prova do Colégio Naval, para quem conhece, é uma prova muito difícil, ela é dividida em 2 dias, um dia que é só matemática e outro dia que são as outras matérias, como se fosse um vestibular mesmo. E aí no dia da matemática eu já tomei uma surra, no outro dia eu tomei outra surra, enfim, não consegui sair de lugar nenhum ali. Aí no ano seguinte, eu lembro que eu entrei num preparatório que tinha lá na minha cidade, presencial mesmo, lá em Magé, que era o preparatório do Colégio GPI, né? Se tiver alguém também que estudou lá, um abraço. E aí lá eu conheci o professor Sandro, né? O professor Sandro, inclusive, tem canal no YouTube aqui hoje em dia, ele faz também aula online, mentoria, enfim, vou deixar na descrição aqui o link do canal dele. Um abração aí pra você, Sandro, pô, tu fortaleceu muito. E aí o professor Sandro era muito foda na matemática, na física, e, pô, ele sempre dando aula ali. E como que funcionava, né? Eu estudava na escola pública de manhã, e à noite era meu cursinho, e à tarde era meu cursinho, desculpa, no cursinho do Colégio Naval ele era à tarde. Então eu ia pra aula de manhã, colégio público, acabava a aula, chegava em casa, almoçava,
pegava o cartão do ônibus lá, que era o Rio Card, né, que a gente tinha da escola, carregava ele na escola, ia pro preparatório à tarde, voltava à noite, dava mais uma estudada de leve, ia dormir e assim ia passando, né. E uma coisa que fez, né, com que eu passasse na ESA cedo foi justamente ter começado cedo, né? Eu vou chegar lá mais pra frente. E aí, bom, fui estudando dessa forma, fiz o meu segundo colégio naval, não fui tão bem, fiquei naquela, consegui fazer uma questão ou outra de matemática ali, depois de um ano estudando no preparatório, mas ainda assim tomei uma surra. E aí veio minha terceira tentativa. A minha terceira tentativa do colégio naval, eu fui um pouco melhor. Eu estudei mais, eu já tava aquela ideia, pô, já sei como é que é a prova, a primeira vez eu fiz, tomei uma surra, segunda vez eu ajustei, agora vai, né? E aí, pô, estudei mais, peguei mais conteúdo, mais coisa, mesma coisa. Fazia muitos exercícios, muitas questões, pô, eu sempre estudei, gostei muito de estudar por questões. Eu sou um cara que me dou melhor estudando por videoaula. Então, tem gente que gosta, hoje em dia tem muito essa questão da PDF, videoaula. Eu sou uma pessoa que gosta muito do audiovisual, eu gosto de ver o professor explicando, né? Bota a videoaula no 2 ali, assisto, pra mim é o que funciona melhor. E método de estudo é uma coisa muito pessoal, você tem que testar o teu aí pra ver o que vai funcionar pra você. E pra mim, o que funcionou de fato foi a videoaula, né? Inclusive é o que eu uso até hoje, gosto muito até hoje. E aí, fui estudando dessa forma. Fiz uma prova do colégio naval boa, passei em matemática, por incrível que pareça, consegui passar em matemática finalmente. Para mim é uma das grandes vitórias que eu tenho, porque aquela matemática, pô, de aquela geometria plana do colégio naval é coisa de outro mundo. E aí consegui, logrei êxito em matemática, mas infelizmente não passei ali nas outras matérias que a gente tinha no restante da prova, né? Acabei ficando ali, não fiquei tão bem colocado e enfim, não fui chamado nem nada. E hoje em dia até agradeço um pouco por isso, né? Enfim, não sei que rumo minha vida teria tomado. Mas, enfim, segui meu outro ano. No outro ano fui tentar fazer a prova. E eu sempre tentava também fazer a prova de EPICAR, né? EPICAR e Colégio Naval eram provas que eu ia fazendo ali com 14, 15 anos. E aí, quando eu cheguei nos meus 16 para 17 anos, 17 anos, eu já estava no ensino médio. Foi quando eu já não podia mais fazer Colégio Naval, já tinha estourado minhas tentativas. E aí o meu professor falou assim, cara, por que você não tenta fazer a prova da ESA? O professor Sandro, inclusive. Aí na época eu falei com ele, pô, mas o que é ESA? Eu não conheço. Aí ele falou, cara, a prova da ESA é uma prova para sargento do Exército. É uma prova... eu conhecia a SpaceX, né, que é a prova para oficial do Exército, mas infelizmente no lugar que eu morava não tinha preparatório para isso. E antigamente, o pessoal vai lembrar aí, não tinha preparatório online, era um negócio muito, muito difícil de conseguir. Eu tinha que me deslocar de Magé para Niterói para poder estudar. E aí o pessoal que conhece o Rio de Janeiro sabe que isso é muito longe. Não dava, não tinha nem condições de tempo quanto financeira para fazer isso. Então eu me contentei com o que eu podia ali, né? Eu queria sair daquela realidade que eu vivia, eu queria muito sair daquela realidade. Isso é uma coisa também que eu coloco aqui, né, como lembrete pra você, né? Eu acho que uma das principais dicas que se você quer mudar a tua realidade, quer estudar, pô, cara, você tem que ter satisfação. É claro, você não vai ser uma pessoa frustrada, bolada com a tua vida, mas você precisa estar insatisfeito. Se você estiver 100% acomodado, se sentindo bem na sua realidade, vai ser muito difícil você querer se manter no progresso de mudar. Porque mudar é doloroso, é chato, você vai ter que abrir mão de muita coisa. E se você estiver satisfeito com a tua situação, se estiver acomodado, vai ser muito difícil você ter aquele input de realmente mudar, de lutar para querer, entendeu? E era uma coisa que eu sentia muito, eu queria muito sair dali, eu queria muito conhecer um lugar novo, eu queria muito parar de depender dos meus pais. Sempre foi a minha maior... digamos assim, a minha maior motivação que eu tinha era, cara, eu não quero depender mais dos meus pais. A minha mãe ralava muito, trabalhava muito, meu pai também, meu padrasto também, pô, serviço, missão fora, meu padrasto, como eu disse, fuzileiro, então muito trabalho. E aí eu ficava, pô, cara, eu não posso ficar onerando mais eles, entendeu? Com o meu tempo em casa. Eu me sentia até mesmo como fosse um certo fardo. Falava, cara, se eu conseguir safar meu lado, vai melhorar para todo mundo, porque o dinheiro vai sobrar mais, minha mãe vai ter mais condição, enfim. Então foi o que eu sempre pensei. E aí o que aconteceu foi que eu, né, ouvi ele falando e falei, tá, vou tentar. Só que o preparatório para ESA era à noite, então minha rotina já mudou bastante. Como eu disse para vocês, fazia escola pública e por um lado isso foi bom, né? Eu sei que para muitas pessoas pode parecer algo ruim, fiz escola pública, ensino ruim e tal, mas para mim foi bom, porque eu dava muito gás no cursinho e nas matérias do cursinho, e para mim, como eu estava na escola pública, a cobrança acaba sendo um pouco menor, a gente sabe disso, a matéria não é lá aquelas coisas, e aí em 2016, que foi quando eu fiz meu terceiro ano, deu uma greve dos professores no estado do Rio de Janeiro, quem é do Rio aí vai se lembrar. Teve uma greve grande, os professores pararam durante uns meses, aí teve outros meses que tinha aula, só uma aula sim, uma aula não, tinha dia que nem tinha aula, e pra mim isso foi maravilhoso, porque bem no meu terceiro ano eu não tive aula e eu tava dando gás insano na prova, porque como era meu terceiro ano de ensino médio, no outro ano eu já não teria mais escola, e eu não queria, como eu disse, né, ser um desempregado, ficar em casa ali, dependendo dos meus pais, eu tinha realmente medo, tinha aversão disso, de fazer 18 anos e não estar empregado.
E aí foi nesse momento que, pô, me deu aquele estalo, eu falei, cara, tem que ser esse ano, tem que ser esse ano, aquela questão, aquela pressão. Entrei no preparatório, noturno, tinha aula de manhã, isso pra mim, inclusive, foi bom também. Minha mãe até no começo não gostava, ela não gostava que eu pegasse esse ônibus à noite, tal, tarde da noite, mas foi bom, porque daí eu ia pra aula de manhã, quando tinha aula, quando não tinha, eu estudava de manhã, almoçava, estudava tarde, levava minha irmã à escola, voltava, estudava mais um pouco, e daí ia pro preparatório à noite, voltava pra casa quase meia-noite ali, e pô, ia dormir, minha mãe deixava às vezes a comida ali no micro-ondas ali servida, né, eu só esquentava, comia, tomava um banho e deitava. No outro dia, se não tinha aula, pô, já dormia legal, dormia até a hora que dava pra descansar, e aí já começava a estudar de novo, e à tarde também, mesma coisa. E uma coisa também que eu falo pra vocês é assim, pra mim, pode ser que também funcione pra você, eu não consigo estudar direto, não consigo estudar horas direto. Tem gente que às vezes se sente mal por não conseguir estudar lá suas 8, 6 horas líquidas, enfim, direto. E cara, não se apega a isso, estude com qualidade, é diferente de quantidade. Por exemplo, pra mim, era muito melhor eu estudar 2 horas, 1h30, 2 horas, em que eu pegava as questões do meu cursinho preparatório, resolvia, fazia só a lista de exercícios e quando tinha dúvida em algum conteúdo, pesquisava no YouTube, que é o que eu tinha na época, né? Não tinha cursinho online, pesquisava no YouTube. Aí, pô, não entendia aquela parada do YouTube, anotava no caderno e levava para aula de noite. Então a aula à noite servia para eu pegar conteúdo novo e talvez tirar a dúvida do professor. E à tarde em casa era para resolver e matar as listas de exercício e ao mesmo tempo anotar minhas dúvidas, que eu tirava, que eu descobria ali, tanto nas questões, quanto também nos vídeos do YouTube que eu assisti e não entendia legal o que estava sendo falado. Então, essa foi minha rotina ao longo do ano de 2016. Eu comecei a preparação para a ESA no ano de 2015, em outubro. Já tinha passado Colégio Naval, já tinha passado EPICAR. Eu não consegui fazer a última EPICAR, a minha última tentativa, porque o boleto do banco estornou. A minha mãe pagou no último dia de inscrição e, infelizmente, o banco estornou. E daí eu perdi a minha inscrição, não pude fazer essa última prova. É uma coisa que eu sinto também, vai que né, tinha dado certo, não sei. Mas enfim, as coisas acontecem como tem que ser. Então comecei ali, bom, acabou o Colégio Naval, meu professor falou, ó, tá tarde pra ESA, eu não podia fazer a ESA ainda porque eu não tinha o mínimo de idade que eles pediam, que era 17 anos, mas ele falou, ó, tá tarde pra essas provas, mas tá cedo pra ESA, se você começar agora a prova da ESA em setembro, outubro, você vai conseguir. E foi o que eu fiz. Apertei e comecei, fiz a prova da EAR, que ela costuma 2 vezes ao ano, né, eu fiz a primeira prova de março e fiz a prova da ESA ali em setembro. A segunda prova da EAR eu não cheguei a fazer. A prova da EAR eu quase passei, fiquei por uma questão em física, tem que fazer pelo menos a metade ali, né, 50% em cada matéria, e em física ficou faltando para fechar 50%. Se eu tivesse feito, talvez tivesse passado, porque minha média estava alta nas outras matérias, mas enfim, não consegui, mas consegui aprovar na ESA, né, fui aprovado na ESA ali em setembro, outubro de 2016, e aí, cara, foi a maior alegria da minha vida, né, porque por um momento eu falei, cara, deu certo, não vou estar desempregado, né? Consegui passar dentro das vagas, estava em 400, né? Colocação, então estava bem feliz. Só que aí depois veio a nota da minha redação, e a nota da minha redação foi um ponto fraquíssimo meu, então a minha nota da redação foi 5,5, porque na época, se eu não me engano, era a nota mínima possível, então a minha colocação saiu de 400 e pouco para 968. Ainda dentro das vagas, porque eram 1.000 vagas, mas, cara, quase que eu fui tirado ali das vagas, né? Possivelmente podia ficar majorado ou até mesmo eliminado do concurso. Porque quando eu conversei com o professor meu, ele falou que nem recurso era legal, porque minha nota estava realmente muito ruim. Então, já um ponto que hoje em dia eu trato de corrigir é a nota da redação. É uma coisa que eu falo para você não deixar de lado, pelo menos uma vez por semana. Se seu concurso tem redação, faça pelo menos uma vez na semana, cada 15 dias. Faça uma redação. Não tem professor para corrigir, não tem financeiro para isso, para pagar. Cara, joga no ChatGPT. Não recomendo você escanear e jogar, porque ele costuma errar. Escreve ela no Word direitinho, bota os mesmos erros, enfim, faz igual você colocou no papel. Ah, errou, assenta ali, viu que errou, deixa igual e joga no ChatGPT, joga para ele ali a banca que você quer fazer, como é que é mais ou menos o parâmetro, para que você tenha um certo feedback, né? Se você não puder, claro, ter professores, use as ferramentas que você pode ter, que com certeza vão te ajudar muito. E aí foi isso que aconteceu, né? Eu passei na prova nesse ano, no ano de 2016, e eu tinha na época 17 anos, então para mim foi uma grande conquista na minha vida. Eu tinha feito 17 anos naquele ano, em abril, e aí no final do ano, no final do meu ensino médio, eu passei na ESA, e lembro que quando eu saí da prova, eu saí pensando, cara, não passei, não deu certo, caraca, eu saí derrotado, fui pra casa no ônibus, assim, esgotado, tinha usado tudo que eu tinha na minha cabeça, mas graças a Deus deu certo. A gente às vezes nem sabe, mas naquele dia ali eu tinha mudado minha vida, tava indo pra casa no ônibus, que eu peguei até a prova, e voltando pra minha casa, mas eu não sabia, mas até então a minha vida tinha mudado. E graças a Deus eu sou bem grato ao Exército, inclusive eu ainda faço parte do Exército, estou inclusive em missão nesse momento agora, estou em outra cidade, conhecendo um lugar novo, né? O Exército é um lugar muito bom de trabalhar, tem seus pontos negativos, assim como qualquer outro lugar, né? E enfim, digo para vocês não se acomodarem, se você tem, né, como eu disse, se você está insatisfeito, quer mudar,
vai em cima, vai atrás, você consegue, né? E nesse mesmo ano eu também acabei tentando, eu fiz o Enem, né? Depois da prova da ESA ali, em novembro eu fiz o Enem. Acabei passando para o UFRJ, para fazer uma faculdade na UFRJ, só que na época, como eu disse, o financeiro pesou mais, eu não tinha condições financeiras de me manter no Rio de Janeiro estudando, minha família pagando passagem, pagando, né, os deslocamentos, então eu optei por seguir a ESA, já era o que eu queria mesmo, ganhar um dinheiro, enfim, e aí no outro ano iniciou minha formação, em abril, então eu tive aquele período ali de outubro, de quando acabou as aulas da escola ali, novembro, dezembro, até abril de período sabático ali, foi muito bom, né? Relaxei minha mente. Então, em resumo, né, o que eu posso dizer para vocês, assim, de estudo, cara, de verdade, eu estudei, não preciso estudar bastante, você não precisa estudar muitas horas, você precisa estudar pouco, mas precisa estudar com qualidade. Escolha o melhor método para você, seja PDF, seja videoaula, seja o que funcionar melhor para você. Não se apegue a métodos, porque às vezes a gente vê, o cara aprovado em 6 meses, em 7 meses, ele estudou assim, ele estudou de outra forma. Cara, teste o teu método, o que funcionar para você, siga ele fielmente. Não tem como dar errado. Outra coisa também, eu vim de uma base de estudos por conta do Colégio Naval, o que fez eu, né, ser aprovado na ESA também com uma certa velocidade, digamos assim, na minha primeira tentativa foi por isso. Eu já vinha, né, construindo algo ali do Colégio Naval, da EPICAR, né, e quando cheguei na ESA, tive que só adaptar um pouco o estudo, mas ao mesmo tempo já estava focado em fazer questão, já estava mais ou menos, entendia mais ou menos como que eu gostava de estudar, eu já tinha, saber como você gosta de estudar é 90% do caminho, cara. Eu sei que pra mim, eu gosto de ver videoaulas e gosto depois de fazer muitas questões e anotar no meu caderno, que hoje em dia eu faço um caderno digital, né? Então, é o que funciona pra mim, pode ser o que funcione pra você, pega o que funciona pra você e siga a risca, cara. E vá fazendo simulados, vá fazendo provas para você ir acertando os pontos negativos ali, o que você precisa ajustar na sua preparação, beleza? Outro ponto também, eu estudei em escola pública, para mim me ajudou muito, porque como eu estava em escola pública, a cobrança da escola pública é menor, então na escola era tranquilo, eu tirava de letra, eu bagunçava com a galera ali, trocava uma ideia, a escola para mim era até um descanso, porque eu ia pra escola, pô, dava uma bagunçada, dava uma brincada, fazia as provas lá e dava certo, e aí, mas quando chegava em casa, chegava tarde, porra, aí a parada era séria, porque daí eu tinha que, né, não podia fazer 18 anos e viver em casa ainda, dependendo da minha família, ficava com muito medo disso. Outra situação também, eu na época era curso presencial, porque não existia curso online, e com certeza se na época existisse curso online eu teria feito, porque hoje em dia eu uso curso online, inclusive continuo estudando para outros concursos, então eu utilizo muito curso online e para mim é maravilhoso, porque você tem a comunidade de estudar na sua casa, você só precisa ter um canto, um bom notebook ali, um fone de ouvido e já era, e claro, tem ali a questão da tua, né, a paciência, você vai ter que ter foco, mas, cara, é muito melhor do que você pegar um ônibus, 1, 2, 3 conduções, que é o que eu fazia na época. Então você tá na sua casa, chegou na sua casa, toma o teu banho, come e vai estudar, vai no teu cantinho ali, faz, pô, questões online também. Então, tira muito tempo, tira muita carga de estresse que você teria tendo que se deslocar até um preparatório, tendo que pegar um ônibus, entendeu? No período noturno, sofrer risco de ser assaltado, enfim, dependendo de onde você mora. Né? Então, pra mim, o curso presencial na época era o que eu tinha e pra mim funcionou bastante. E eu usava exatamente como eu uso o curso online hoje em dia. Eu assistia a videoaula, assistia as paradas, anotava no meu caderno, PDF, enfim, e depois ia fazer questão sozinho e a dúvida que eu tinha eu tirava com o professor. Outra coisa também, fazer muitas questões. Cara, façam muitas questões, muitas questões. Pegue questões da sua banca, pegue questões anteriores, independente do ano, da época. É claro que a banca tende a mudar ao longo do tempo o tipo de cobrança que ela faz, mas você precisa ter uma bagagem grande de questões, cara. Não adianta. Você pode ver o máximo de teoria, o máximo de videoaula, o máximo de PDF, você pode fazer isso. Mas quando você abrir o seu caderno de prova, o que vai ter lá é questão. Então você precisa ter foco em questões. E se tua prova tiver discursiva, que é a redação, cara, você precisa ter praticado, você precisa, no mínimo, saber ter uma boa caligrafia ali, ou pelo menos se esforçar para fazer uma boa letra, né? E se esforçar para fazer isso dentro do tempo também, que é um desafio, dependendo do tipo de prova que você for fazer, da quantidade de questões. Então você precisa ter isso muito bem treinado, né? Então, acho que é isso, essa é um pouco da minha jornada nos estudos, como eu comecei, né, nos estudos, depois disso, é claro, passei na ESA, fui pra ESA, na ESA eu tive que estudar até mesmo mais do que eu estudei antes do concurso, pouca gente às vezes imagina isso, mas dentro da escola de Sargento das Armas você tem que estudar muito, tem muitas provas lá, e as provas te eliminam, as provas te mandam embora, além da cobrança física, das noites sem dormir, dos campos, etc. Eu posso até falar disso em algum outro vídeo, qualquer hora, se for o caso. E depois, é claro, me formei e continuei estudando, continuei tentando outros concursos, né? Já fiz 2 vezes a Polícia Federal, na primeira vez fiquei com 70, e a nota de corte, se eu não me engano, era 75 no concurso 2021, eu me formei em 19, comecei a estudar em 20, em 21 fiz a prova, fiquei com 70, e a nota de corte foi 75, se eu não me engano.
E aí, agora, eu fiz a prova de novo, no ano de 2025, né? Continuei estudando ali, claro, já a gente diminui o ritmo, ajusta, né? Eu posso falar disso em outro vídeo. Fiz a prova de novo e fiquei com 80, né? O 80, mas infelizmente na ampla concorrência, a nota dessa vez foi 82. Então eu não fui aprovado nessa vez também. E fiz a prova da Itaipu, que também foi uma prova da CESP. Nessa eu fui aprovado, inclusive estou aguardando ser chamado, né? Não sei se vou ser chamado, estou no cadastro reserva. A prova tinha uma vaga só e o restante só cadastro reserva. E eu tô lá na reserva lá, tô lá nos 80 lá, enfim. Se Deus quiser, uma hora for, a vontade dele, posso ser chamado, com certeza vou. Mas sigo estudando ainda, tenho outras provas para fazer, tem uma prova que eu quero fazer já no ano que vem e posso falar mais disso aqui no canal se for o caso, se vocês tiverem esse interesse também. Mas senti a necessidade de gravar esse vídeo porque estudar é uma coisa que sempre teve presente na minha vida, é uma coisa que eu venho fazendo há muito tempo. Inclusive esses períodos de sumiço que eu dou aqui no canal é porque eu tô mais intensivo nessas questões. Inclusive, né, depois do vídeo do PQD lá eu estudei bastante porque a prova da ESA foi junto com o curso. Eu tive que sair do curso ali no domingo, que, né, que era um dia livre, e fui fazer prova careca, queimada de sol. A perna doendo pra caramba, mas fui lá, fiz a prova e, bom, enfim, foi da vontade de Deus ali, tirei um bom resultado, 80 líquido na CESP não é uma nota ruim, mas agora eu já sei exatamente onde melhorar e é onde eu quero continuar focando, né? Mas queria fazer esse vídeo aqui pra deixar claro alguns pontos e, pô, não desanime, cara, se você tá na luta, tá difícil, eu sei que às vezes até eu desanimo também, pô, bate o banzo ali e falo, caraca, mas se a gente tá insatisfeito com a nossa realidade, a forma de mudar, que eu sei, sou uma pessoa, né, que vem de origem humilde e tudo mais, o que eu sei é ou a gente empreende, que é uma parada difícil também no Brasil, ou a gente estuda, tenta fazer um concurso novo para ter mais tempo, para ter mais qualidade de vida, para depois tentar algo maior também. Não, né, a gente não pode se acomodar e ficar satisfeito, né, viver ali, né, reclamando, né? Eu acho que isso é pior de tudo, o cara viver em reclamação, sendo que ele tem a chance de mudar. Fechou, rapaziada? Então é isso, uma boa noite, fiquem com Deus, esse foi o vídeo.